Eu desejo inicialmente um bom dia à nossa secretária Laura, aos representantes da Fazenda Pública em seguida, doutor Eli, doutor Guilherme, aos conselheiros Weber, Bruno, Adonídio, Edson, Ricardo, e também àqueles que costumam assistir a essas sessões do CAT no seu canal no YouTube. Estando no horário regimental, eu declaro aberta a sessão da terceira Câmara Julgadora do CAT do dia 10 de fevereiro de 2025. Vamos dar início, como de praxe, chamando o processo de retorno. Então, nós temos aí o recurso voluntário número 2778 de 2024, apresentado no processo 40.12.100.178.680, sujeito passivo telefônica. Então, já há uma indicação aí do conselheiro Adonídio, se não me engano, de pedir vista desse processo, né? E parece que com a sugestão de data para retornar em 10 de março. Isso. É, eu ia pedir a questão de ordem antes do relatório do conselheiro Bruno. Primeiramente, desejar bom dia a todos, uma boa semana. Em nome do coordenador, doutor Fábio. Bom dia também ao doutor Eli, representante da Fazenda Pública, secretária Laura, aos quais eu também desejo uma boa semana. Eu solicito vistas do presente processo, doutor Fábio, sugerindo a data de retorno para o dia 10 de março. Muito bem, doutora Donídio. Então, eu pergunto também ao doutor Bruno, que é o relator do processo, e também ao doutor Eli, se essa data do dia 10 de março para retorno a julgamento é uma data conveniente para vocês. Sim, bom dia, coordenador Fábio, a quem cumprimento demais conselheiros, representante apresentar doutor Eli, doutor Guilherme está na sala de espera, secretária Laura, bom dia a todos. Sim, coordenador, essa data, se puder, seria bom para mim. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Bruno. Doutor Eli? Pois bem, obrigado, senhor coordenador, doutor Fábio. Cumprimento, em seu nome, cumprimento todos os conselheiros presentes nessa sessão da terceira Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo Tributário. Cumprimento o colega da Estação Fazendária Guilherme, secretária Laura, aqueles que estejam nos acompanhando pelo YouTube. Concordamos com a data. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Eli. Então, a concordância em relação à data, o doutor Ricardo e Edson não têm nenhuma objeção quanto a essa data, não, né? Ok, então este processo anunciado sai com vista para o conselheiro Adonísio, com retorno marcado para o dia 10 de março de 2025. Agradeço a presença do doutor Eli, é sempre um prazer, doutor, tê-lo aqui conosco nas nossas sessões de julgamento. Obrigado, doutor Fábio. Prazer também é nosso estar presente com os senhores nessa Câmara de Julgamento. Obrigado. Peço licença para me retirar. Fique à Obrigado. vontade, nós que agradecemos. Então, pedimos que o doutor Guilherme, né, se apresente, e aí vamos fazer o processo, o item 1 da pauta, que é também de relatoria do conselheiro Bruno. Só que nesse processo ele não substitui mais o doutor Weber, mas sim o doutor Edson. Então eu anuncio o recurso voluntário número 0384 de 2025, que foi apresentado no processo de número 40.1190.2657.485. Este processo tem como sujeitos passivos Célio Monteiro Domingos e, na condição de solidários, Leandro Ratoy e Eliane Oliveira Lima Cardoso. O advogado desse processo, registrado aqui na pauta, não se faz presente. O representante da Fazenda Pública, o doutor Guilherme Moraes, que já está preparado. E o relator, como eu disse, é o doutor Bruno Napoli Carneiro, a quem eu peço que, quanto bem em condições, por favor, apresente seu relatório. Muito obrigado novamente, coordenador Fábio. Irei iniciar a leitura do meu relatório. Trata-se de um processo subtrativo instaurado para apuração de infração fiscal consistente na entrega de mercadorias a destinatário diverso do indicado no documento fiscal. A fiscalização constatou a circulação irregular da mercadoria no sentido Mineiros-Goiás, fora da rota usual, que levou à consideração da nota fiscal como inidônea, conforme termo de apreensão número 1100159158 e demais documentos anexos. O imposto devido foi calculado em R$ 19.769,45
acrescidos de multa de igual valor, totalizando R$ 39.538,90. A autoridade fiscal indicou como infringidas as disposições no artigos 45, 13, 64, 66 e 67.1 da Lei 11.651 de 91. Como penalidade, foi proposto e disposto no artigo 71.7 e, a linha I, né? Parágrafo 11, parágrafo 9.1 da Lei 11.651. Peças que instruem o processo foram auto-infração, termo de apreensão 11.00.159.158, a nota fiscal número 348, anexo estruturado, identificação dos sujeitos passivos cobrigados, e impugnação e tal. Foram qualificados em relação ao polo passivos solidários, foram qualificados Leandro Ratoy e Eliana Oliveira Lima Cardoso, nos termos do artigo 45.13 e 1A da Lei 11.651 de 91, respectivamente. Ambos foram incluídos na autuação por concorrerem para a prática da infração tributária. O sujeito passivo Leandro Ratoy foi incluído como cobrigado, e devido sua condição de proprietário do veículo Iveco, modelo Stralis, placa DUT 8453. No caso de Eliana Oliveira Lima Cardoso, a fiscalização fundamentou sua responsabilidade no fato de ter recebido a mercadoria fora da rota usual, caracterizando o objetivo de entrega a destinatário diverso do constante documento fiscal, razão pela qual este foi considerado inidôneo. Em 20 de fevereiro de 2020, sujeitos passivos Célio Monteiro Domingos e Leandro Ratoy foram declarados revéis conforme termo de revelia juntado às folhas 41. A defesa do sujeito passivo Eliana Oliveira Lima Cardoso alegou nulidade da auto-infração com base nos seguintes fundamentos: ausência de demonstração dos critérios utilizados para mensuração do crédito tributário, impossibilidade de identificação da infração supostamente cometida, erro na base de cálculo utilizada pelo fisco, que deveria considerar o método cúbico da madeira apreendida e não o método linear, caráter confiscatório da multa aplicada com valor abusivo e desproporcional, afrontando diretamente o princípio devido processo legal administrativo. A sentença foi proferida em 1º de abril de 2022, rejeitando os argumentos de nulidade e redução de multa, negando provimento à impugnação e julgando procedente a pretensão inicial do fisco, com as devidas combinações legais. O órgão julgador entendeu que a infração foi devidamente demonstrada e comprovada pelos documentos anexos, incluindo termo de apreensão e que a responsabilidade solidária da recorrente deveria ser mantido com base nos dispositivos legais aplicáveis. A folha 102, sujeitos passivos Célio Monteiro e Leandro Ratoy, mesmo intimados após as sentenças, foram declarados peremptos em 24 de fevereiro de 2023. O recurso voluntário, a recorrente reiterou os argumentos de nulidade, reforçando a inexistência de provas de que a mercadoria foi efetivamente entregue em local diverso no indicado documento fiscal. Além disso, argumentou que a rota usual utilizada pelo transportador passaria necessariamente pelo município de Mineiros, o que contraria a tese da fiscalização de que a mercadoria foi entregue a destinatário diverso. Por fim, pleiteou a redução de multa aplicada, sustentando que a base de cálculo adotada pelo fisco não condiz com a realidade do mercado. Coordenador, eu gostaria também de falar aqui, em razão da arguição que irei fazer de ofício, seria importante, às vezes, oportunizar, né, para o representante fazendário essa minha alegação da arguição de ofício de exclusão do obrigado, sujeito passivo obrigado, Leandro Ratoy, tá? Em razão da inconstitucionalidade do artigo 45.13. Acho importante eu falar aqui para não deixar o representante sem essa informação, tá bom? Muito obrigado. É o relatório. Muito bem, nós que agradecemos, doutor Bruno. Então, doutor Guilherme, seja bem-vindo, né? É um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor tem 10 minutos aí para se manifestar sobre esse processo. Fique à vontade. Obrigado, senhor coordenador. Primeiramente, eu desejo um bom dia ao coordenador e aos demais conselheiros que compõem essa egrégia Câmara. Meu bom dia também à secretária Laura e ao conselheiro Edson, que aguarda o seu processo. Bem, senhores, como bem disse o conselheiro Bruno,
É, a materialidade do presente processo é exatamente a entrega em local diverso. Embora, em alguns momentos, nós temos referências ao transporte, à questão da fora da rota usual, que talvez até não seja, e a a, a Solidária Eliana traz, inclusive, um mapa e tudo, então pode-se pensar que Mineiro, sim, poderia estar dentro da rota do transporte. Porém, o que se tem aqui ficou, no entender da representação, muito bem comprovado, é que a mercadoria estava sendo entregue em local diverso. E nos parece que isso não houve contestação. Houve, embora uma contestação indireta, sem qualquer provas. Muito bem. O auditor trouxe ao processo o termo de apreensão, inclusive assinado pelo sujeito passivo, que a mercadoria estava sendo descarregada no local diferente do indicado no documento fiscal. E realmente, e aí se comprova exatamente a materialidade e no entender da representação fiscal, isso, os elementos juntados ao processo não deixam dúvida. Muito bem. Então, nesse sentido, como bem disse o relator, o contribuinte e o solidário, é, e o solidário foram considerados réveis em primeira instância e agora peremptos agora em segunda instância, vindo ao processo apenas a solidária Eliana, exatamente a pessoa que recebia essa mercadoria em desconformidade com o documento fiscal. Tanto em primeira instância quanto em segunda instância, a Solidária nada trouxe de concreto que pudesse aí retirar aí a rigidez do auto de infração, trazendo aí, buscando aí colocar algumas dúvidas, as quais entendo que são ao longo da leitura do processo se vê que não há esse tipo de dúvida que se tenta colocar pela Solidária Eliane. Muito bem. Então, nesse sentido, senhores, a Fazenda Pública, por entender toda essa questão de comprovação cabal no auto de infração da entrega da mercadoria em local diverso, é que entende que a sentença singular deve ser mantida conforme estabelecido. Muito bem. E agora, em relação a um segundo ponto trazido pelo conselheiro Bruno, extremamente importante, diz respeito ao solidário Leandro Ratói. Ele se viu incluído no polo passivo, tendo em vista o fato de ele ter sido considerado proprietário do veículo. E aí, ao ter cedido ao senhor Célio Monteiro Domingos, em relação a esse descarregamento, em local diverso, ele foi arrolado como responsável solidário. Muito bem. Há as folhas constantes no processo, inclusive a autorização para transferência de propriedade do veículo do proprietário anterior ao senhor Célio Monteiro Domingos. E isso datado ainda de 2016, 4/4/2016, aonde se comprova que houve exatamente a transferência da propriedade, embora ela, salvo o melhor juízo, não tenha sido levado ao órgão próprio para fins da transferência definitiva. Mas esse documento é um documento importante no processo que é suficiente, entendemos assim, exatamente a excluir o senhor
perdão, Leandro Ratói do processo, conforme a proposta do conselheiro Bruno. Nesse sentido, embora a sentença tenha mantido o solidário, entendemos sim que seria caso de exclusão do mesmo do polo passivo. Poderia se pensar diferente, e aí a representação fazendária, algum conselheiro entender pela sua manutenção, mas pelos elementos constantes dos autos de infração, a representação entende aí de antemão e concorda com o conselheiro Bruno que a exclusão se mostra aí um caminho jurídico mais correto nos presentes autos. E nesse sentido são nossas considerações, senhor coordenador, pela, pela procedência do auto de infração, aí com a exclusão do solidário Leandro Ratói. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Guilherme. Conselheiros, necessidade de conferência? Não haver necessidade de conferência, então, só para ficar mais claro aqui na minha ficha, doutor Bruno, o senhor arguiu o pedido, arguiu a exclusão do solidário Leandro Ratói, né, em razão da inconstitucionalidade do inciso 13 do artigo 45 do CTE. E, além disso, tem já o pedido da exclusão da Eliana, não? Não, não, na Ariana, no caso do próximo do recurso dela, né? Ela fala da impugnação apenas do mérito. Ela, no recurso dela, eu não tenho esse pedido explícito da exclusão dela como solidária. Ok, então é sua arguição de ofício e questão de mérito, né? E de mérito. Ah, e da multa também. Multa, adequação da multa, Uhum. né? Ok. Então, doutor, por favor, fique à vontade. Obrigado. Trata-se de recurso, interposto por Eliana Oliveira Lima Cardoso, contra a sentença 1952 de 2022, proferido no âmbito deste CAT, desse Conselho Administrativo, que julgou procedente o auto de infração 401.19.02.657.485, imputando à recorrente a responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS das penalidades aplicadas. No caso em tela, trata-se de transporte de madeira que teve saída pela empresa Comércio de Madeiras Três Fronteiras Eireli, localizada na cidade de Santa Carmen, Mato Grosso, com destino ao município de Barreto, São Paulo, para a entrega da mercadoria conforme informações complementares inseridas na respectiva nota fiscal 348. A recorrente sustenta, em síntese, que o auto de infração seria nulo por ausência de demonstração dos critérios utilizados para a mensuração do crédito tributário. Inexistiria prova de que a recorrente praticou qualquer ato ilícito que justificasse a responsabilidade tributária, teria ocorrido erro de cálculo da base de incidência do tributo, a multa aplicada seria confiscatória, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a penalidade não corresponderia à prevista no dispositivo legal invocado. A sentença recorrida afastou todas as alegações, reconhecendo a regularidade do procedimento fiscal, a materialidade da infração e a proporcionalidade das penalidades aplicadas. Sustenta a recorrente que o auto de infração padece de nulidade por ausência de demonstração dos critérios utilizados para a mensuração do crédito tributário. Contudo, essa alegação não merece acolhimento. O artigo 8º da Lei 16.469 estabelece os requisitos formais do lançamento tributário, os quais foram integralmente observados no presente caso. A correta identificação do sujeito passivo, conforme exigido pelo inciso 1º, a descrição detalhada dos fatos, com indicação da infração e do respectivo período, a base de cálculo do tributo e os acréscimos legais incidentes e a fundamentação legal da penalidade. Além disso, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 16.469 de 2009, estabelece que eventuais incorreções formais no lançamento não acarretam sua nulidade, desde que o processo contenha elementos suficientes para a demonstração da infração e o infrator, o que ocorreu nessa hipótese. Dessa forma, não é qualquer nulidade a ser reconhecida. Em relação à responsabilidade solidária, né,
fundamento jurídico para a inclusão do solidário Leandro Ratói foi o artigo 45.13 do CTE. Conforme já exposto por mim, eu fiz essa arguição de exclusão desse sujeito passivo em relação à inconstitucionalidade já julgada, né, e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal do artigo 45 do inciso 13, né, do artigo 45 do CTE desse Estado. Embora o argumento muito importante e muito assim comprova muito bem, né, essa questão da falta dessa responsabilidade do sujeito passivo Leandro, conforme falado pelo representante representante, doutor Guilherme. Aqui, nesse caso, a minha fundamentação, basicamente, é a inclusão da inconstitucionalidade, então não é adentro a essas questões. Então, dessa maneira que é a fundamentação do meu voto, né? Apesar de eu concordar plenamente com essa argumentação do doutor Guilherme. Então, embora a ausência de indicação de qual conduta dentre as linhas constam do referido processo, por si só, voto por afastar a responsabilização do co-obrigado. Fala aqui da questão dos detalhes, né, de como, por exemplo, o ministro Barroso julgou, nesse caso da inconstitucionalidade do inciso 13, conheceu da presente ação direta de constitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a constitucionalidade dos artigos 45, 12A, 13, parágrafo 2º da Lei 11.651, 91, do Estado de Goiás, e 36, 12A e 13 do Decreto 4852 do mesmo Estado. Só mais para ilustrar o meu voto, tá? Diante disso, né, aí fechando aqui, o voto pela exclusão do sujeito passivo de ofício, tendo em vista essa declaração de constitucionalidade. Em relação à recorrente Eliana Oliveira Lima Cardoso, sustento que não há prova de que praticou qualquer ato ilícito que justificasse sua exclusão, né? Desculpa, eu sustento que há prova nos autos que justifique, sim, a prática dela do ato ilícito para sua inclusão como sujeito passivo solidário. A legislação tributária estabelece que a solidariedade pode decorrer de interesse comum na situação que constitui o fato gerador, artigo 124.1 do CTN, ou de previsão expressa da lei, artigo 124.2 do CTN. No caso concreto, a responsabilidade solidária da recorrente está fundamentada no artigo 45.1, a linha A do CTE, que dispõe que é solidariamente responsável. São solidariamente obrigados ao pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, especialmente. Aí tem o inciso 1, transportador, e como remetente ou destinatário, que é o caso da doutora Eliane, em relação às mercadorias ou bens de transportar sem documentação fiscal. Nos autos, estou demonstrado que as mercadorias estavam em posse da recorrente no momento da autuação fiscal, sem a documentação hábil. Esse fato, por si só, já autoriza sua inclusão como responsável tributária, independente da efetiva comprovação de dolo ou má-fé. Além disso, conforme ressaltado na própria sentença recorrida, o termo de apreensão anexado ao auto de infração confirma a regularidade, tendo sido lavrado de acordo com a legislação aplicável. Assim, não há erro na atribuição da responsabilidade solidária recorrente, razão pela qual a tese defensiva deve ser rejeitada. Recorrente alega também a base de cálculo utilizada para a apuração do ICMS estaria incorreta, pois o cálculo deveria considerar o valor indicado na nota fiscal e não o preço do mercado varejista. Entretanto, o artigo 15 da Lei 11.651 estabelece que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação e não necessariamente o que consta na nota fiscal. No caso da documentação inidônea, a legislação permite a utilização de outros critérios para a determinação da base de cálculo, como preço médio do mercado, e essa regra visa evitar subfaturamento e evasão fiscal. Dessa forma, não há erro no critério adotado pelo fisco, razão pela qual o pedido de recálculo da base de cálculo deve ser indeferido. Ademais, a alegação da recorrente em relação que o autuante não utilizou o valor do metro cúbico da madeira não prospera, tendo em vista que o demonstrativo do cálculo do ICMS apresentado nas folhas 11 dos autos, que considerou tanto a unidade de medida supracitada quanto os preços utilizados para a base de cálculo
foi o mercado varejista local. A recorrente alega também a multa aplicada teria caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que a análise da natureza confiscatória de tributos e penalidades fiscais exige comprovação concreta e não pode ser feita de forma genérica. A multa aplicada está dentro dos parâmetros legais, pois segue a regra do artigo 71(7) do CTE, não havendo qualquer abuso na sua fixação. Dessa forma, não há que se falar em violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ela sustenta também que a multa foi aplicada em percentual superior ao previsto da legislação, que não coaduna com essa afirmação. Então, ela foi corretamente fixada, conforme determina o artigo 71(7), linha I, parágrafo 11 e 9º, inciso 1 do CTE. Então, não há nos autos qualquer comprovação de erro de cálculo de multa, assim não há motivo para readequação. Então, coordenador, ao disposto, eu conheço do recurso voluntário para negar provimento e manter na íntegra a sentença recorrida, mantém a validade do auto de infração quanto ao sujeito passivo principal Célio Monteiro Domingos e ao sujeito passivo solidário Eliana Oliveira Lima Cardoso. Em relação ao sujeito passivo obrigado Leandro Ratói, exclui do polo passivo de ofício, uma vez que o dispositivo legal infringido, que constou nos autos de infração, foi considerado inconstitucional pelo STF, como voto coordenador. Muito bem, doutor Bruno. Então, doutor Bruno votou pela confirmação da sua arguição, pela exclusão do Leandro Ratói, no mérito, confirmou a procedência do lançamento e negou a adequação da penalidade, né? Sinteticamente, são esses três os seus votos, né, doutor Bruno? Ok, Isso então, mesmo. obrigado. Então, em seguida, como revisor, doutor Ricardo, por favor, como vota? Senhor coordenador, primeiramente, bom dia a todos presentes na sessão. Na sua pessoa, cumprimento todos, inclusive os que estão na sala de espera, conselheiro Edson, doutor Idelmar, advogado da parte, que aguarda seu processo, nossa secretária e todos aqueles que nos assistem. Senhor coordenador, eu vou concordar na íntegra com o voto proferido pelo doutor Bruno. Eu gostaria apenas que constasse na certidão que o motivo para a exclusão do senhor Leandro Ratói é que nós não encontramos, né, nos autos, em que pese a inconstitucionalidade do inciso 13 do artigo 45, do CTE, nós temos feito readequação da fundamentação nos casos em que encontramos uma prática dolosa, né, um interesse comum, mas há documentos nos autos que, em que pese não esteja 100% correto, vamos dizer assim, porque o recibo de transferência que está nos autos é de 2016, o termo de apreensão foi feito em novembro de 19, mas, assim, como o doutor Guilherme disse, a gente entende que a parte dele, ele tentou fazer, né? Ele vendeu o veículo, transferiu, e aí quem está de posse do veículo é que talvez não tenha dado o andamento correto, pode ter questões de financiamento, coisas que correm ao largo do narrado no processo. Em relação às alegações da defesa, de que o veículo não estaria fora de rota, e aí traz até um mapa demonstrando a rota. O grande questão aqui não é fora da rota, é estar descarregando o veículo na madeireira, né? E aí o simples fato de estar descarregando parte daquela madeira já tornaria a nota fiscal que acompanha o transporte da mercadoria inidônea. E dessa forma, e aí não haveria como também dizer que só parte, o que estaria descarregando, à medida que o físico chega, interrompe-se o descarregamento, né? E aí vem uma série de alegações. Então, de forma resumida, não há como discordar do voto do doutor Bruno, parabenizo pelo voto, bastante coerente nas argumentações.
concordo na íntegra e peço apenas que conste na certidão que o motivo de exclusão do senhor Leandro é por falta de atender aí os pressupostos 124, 135 do CTN. Muito obrigado, doutor Ricardo. Assim, só para ficar mais objetivo aqui na minha ficha, então, não houve a subsunção, né, ou seja, o Ratói não Sim, era o proprietário do veículo, então não houve subsunção à hipótese de responsabilidade, não é isso? sim, porque Posso registrar sim? pode, inclusive o Célio é o sujeito passivo principal, é o quem está, quem adquiriu o veículo, vamos dizer assim. Ok, então, doutor Ricardo abre uma divergência não quanto ao resultado, mas quanto à fundamentação da exclusão do Leandro Ratói. Segundo o seu voto, não houve a subsunção, né? O Ratói não era o proprietário e, portanto, não houve a subsunção à hipótese de responsabilidade tributária. Então, agora em seguida, eu peço ao doutor Weber que apresente seu voto. Bom dia, senhor coordenador. Em seu nome, eu cumprimento aí os demais presentes na sessão e aqueles que nos assistem pelo YouTube. Eu vou acompanhar o voto do relator, doutor Bruno, conselheiro. Muito obrigado, doutor Weber. Em seguida, por favor, doutor Adonísio. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia ao doutor Guilherme, o qual não cumprimentei na minha fala anterior. Realmente, aqui fica bem caracterizado, como disse o relator, a procedência do auto de infração e também a solidariedade em relação à primeira obrigada. Em relação ao doutor Leandro, em que pese a inconstitucionalidade do artigo 45.13 do CTE, a Câmara Julgadora ela tem feito a reclassificação, né, a alteração da fundamentação legal, e neste caso aqui, se tivesse concorrido para a prática da infração, teríamos uma reclassificação para o caput do artigo 45 e também para o artigo 124.1 do CTN, em que fala do interesse comum, né? Se tivesse configurado que ele era o transportador nesse caso aqui, ficava claro que, com base na fundamentação fática arrolada aqui no campo pela autoridade fiscal, se ele fosse o transportador, estaria clara aqui a sua participação. Só que, como bem disse o conselheiro Ricardo, na folha 24 dos autos, nós temos autorização de transferência de propriedade do veículo com reconhecimento por verdadeira de firma, inclusive, datada do dia 4 de abril de 2016, 3 anos antes da ação fiscal, a transferência do veículo do Leandro para o Célio Monteiro Domingos, que é o real transportador. O que ocorreu aqui, que o doutor Célio, de posse desse documento, ele não compareceu ao Detran Goiás para proceder à finalização da transferência. Mas resta claro aqui que o veículo nem era de propriedade dele, ele não era o transportador. Por esse motivo, por falta de consonância aí do caput do 45, do 124.1, ele deve ser excluído na lide, assim como o voto divergente do conselheiro Ricardo, que eu adiro. Ok, muito bem, muito obrigado, doutor Adonísio. Então, tomado todos os votos, podemos anunciar o resultado para o julgamento deste processo. Assim, a terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 384 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, em todos os quesitos, acolher a proposta de exclusão do solidário Leandro Ratói, arguída pelo relator, negar provimento ao recurso e declarar procedência total do lançamento e também indeferir o pedido de adequação da penalidade. No entanto, quanto à exclusão do solidário, os conselheiros Bruno e Weber excluíram com fundamento na inconstitucionalidade do inciso 13 do artigo 45 do CTE, ao passo que os conselheiros Ricardo e Adonídio concordaram com a exclusão, no entanto, com fundamento na ausência de subsunção, tendo em vista que o Ratói já não era mais proprietário do veículo, então o fato já não se subsumiria mais à hipótese de responsabilidade tributária. Então, essas diferenças de fundamento vão constar da certidão de julgamento, no entanto, o resultado é um só e foi excluído por unanimidade. Esse é o resultado, então, para o julgamento deste processo.
O doutor Bruno parece que não tem mais nenhum outro processo conosco, né, doutor? Querendo ficar conosco aqui, fique à vontade. Não, agradeço, muito obrigado aí. Nós que Boa agradecemos, é semana sempre a um prazer ter todos. o senhor aqui conosco. Até mais. Então, vamos ao item 2 da pauta? Só uma questão de ordem, doutor Fábio. Se Pois puderem não. indagar aí o doutor Idelmar, qual que é o processo de representação dele? Eu, Doutor Idelmar, bom dia. Ele já saiu da sala. Eu acho que ele se equivocou, entrou na sala errada e já saiu, já não está mais ele conosco. acabou de sair, eu tinha lido o nome dele aqui, aí quando É, eu fui perguntar, ele saiu. Desculpa. é. Eu também percebi agora. Bom, então vamos lá. Anuncio o recurso voluntário 0385 de 2025, apresentado no processo de número 40.11.90.23.51726. Esse processo tem como sujeito passivo único Centro-Sul Importação e Exportação de Alimentos Limitada. O advogado desse processo não se faz presente, conforme o nome cadastrado aqui na pauta. O representante da Fazenda Pública continua aí sendo o doutor Guilherme. E o relator, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, apresente seu relatório, é o doutor Weber Braz. Pois não, senhor coordenador, mais uma vez cumprimento a todos os presentes na sala. Esse processo trata de um recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo Centro-Sul Alimentos Eireli ME, em desfavor da sentença 5809 de 2022, na qual o julgador de primeira instância conheceu da impugnação apresentada e negou-lhe provimento, declarando a total procedência do auto de infração e condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário da inicial, acrescido das demais cominações, limitando a incidência acumulada de correção monetária e dos juros previstos nos artigos 167 e 168 da Lei 11.651 de 91, ao índice acumulado no mesmo período, calculado pela taxa Selic, em cumprimento à súmula 09 do CAT. A pretensão fiscal formalizada nesses autos exige um crédito tributário do sujeito passivo por omissão do pagamento de ICMS na importância de R$ 22.873,65, referente aos exercícios de 2014 a 2018, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes à operação de saídas interestaduais de mercadorias contempladas com crédito outorgado sob condição, pois apropriou crédito superior a 7% quando o recebimento dessas mercadorias em operação interestadual, perdendo dessa forma o direito de utilizar o benefício fiscal em conformidade com o artigo 2º da IN 899 de 2008 e artigo 1º, inciso 2º, a linha A da IN 1237 de 2015, e também utilizou o benefício do crédito outorgado em operações não contempladas, combinando a cobrança dos valores devidos somente nos meses de outubro a dezembro de 2018, devido a que nos meses anteriores possuía saldo credor escritural. Foram indicados como infringidos aí o artigo 64 da Lei 11.651 de 91, combinado com o artigo 11, inciso 3, anexo 9, e artigo 86 do Decreto 4852 de 97, artigo 2º da IN 899 de 2008 da GSF, e artigo 2º da IN 1237 de 2015 da GSF. Foi proposta a aplicação da penalidade tipificada no artigo 71, inciso 4, a linha A da Lei 11.651 de 91, e o sujeito passivo foi regularmente intimado do lançamento, apresentou impugnação em primeira instância, alegando em síntese que a empresa acima qualificada foi autuada equivocadamente pelo senhor auditor fiscal, que, segundo a sua auditagem, afirmou que a empresa omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 22.873,65 nos meses de outubro a dezembro de 2018, embora a IN 1237 de 2015 afirma que a alíquota do ICMS interestadual até 7% não está o contribuinte obrigado a estornar o ICMS. Quando o senhor auditor afirma que a empresa aproveitou de janeiro de 2014 a dezembro de 2018 crédito em valor superior a 7% sobre a base de cálculo de suas saídas interestaduais, porém reafirmamos que tal aproveitamento jamais foi efetuado. Dessa forma, contestamos veementemente o auto em virtude de estar totalmente contrário ao IN acima citado. Por fim, ele requer a desconsideração do auto de infração. Na peça recursal, o sujeito passivo alega que dedica-se à atividade econômica relacionada ao comércio atacadista de produtos alimentícios, notadamente o alho, batata e cebola, e que realiza diversas vendas desses produtos, tanto para adquirentes situados no estado de Goiás, como estabelecidos em outras unidades da federação. Ele argumenta que, em virtude das atividades desenvolvidas, faz jus ao benefício fiscal previsto no inciso 3 do artigo 11
do anexo 9 da SCTE, uma vez que a venda realizada, em sua maioria, se destina à pessoa jurídica e mesmo as vendas realizadas em favor de pessoa física, a quantidade adquirida pela pessoa física demonstra que a finalidade é a comercialização, produção ou industrialização. Portanto, ele não é, em tais operações, o consumidor final da mercadoria vendida. Em relação à exigência do estorno dos créditos CMS, ele defende que deve-se aplicar à espécie a regra prevista no artigo 58, inciso 1, a linha B do Decreto 4852 de 97, considerando que a impugnante exerce atividade atacadista. Afirma que nas competências anteriores a outubro de 2018, possuía saldo credor escritural não utilizado, motivo pelo qual a acusação fiscal se amolda a outras penalidades previstas no ordenamento jurídico estadual, quais sejam aquelas previstas no inciso 4, item B, do artigo 71 do CTE. Ao final, requer seja reconhecida a improcedência da pretensão fiscal e, alternativamente, requer a adequação da penalidade imposta em seu desfavor, considerando que aquela prevista no inciso 4, item B do artigo 71 do CTE é aquela mais específica, a suposta infração identificada diante do saldo credor acumulado pela recorrente nas competências objeto de autuação. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Weber. Então, temos pedido de mérito, né? E adequação de penalidade apenas, né? Perfeito. Apenas 2 pedidos. Muito obrigado, doutor Guilherme. Então, por 10 minutos, por favor. Obrigado, senhor coordenador. Eu cumprimento o conselheiro Edson, que não se encontrava no processo anterior, e vamos aí à questão de fato que, salvo um engano, é o que importa para o presente processo. A auditoria, ela é bastante clara no sentido de que o auditor analisou as entradas, os créditos utilizados nas entradas e percebeu que havia ali entradas cuja utilização do crédito se davam em alíquotas superiores a 7%. Muito bem. É, o a utilização da redução de base de cálculo é sim prevista, perfeita e pode ser utilizada pela empresa. Porém, o dispositivo diz que, desde que, parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa 899, diz, na hipótese prevista neste artigo, ou seja, a utilização da redução de base de cálculo pode ser perfeitamente realizada, desde que, no final do período de apuração, o contribuinte efetue o estorno do correspondente crédito de ICMS que tenha sido aproveitado em percentual superior a 7%. Essa é exatamente a razão da glosa realizada pela autoridade fiscal. Muito bem. Quando da impugnação do contribuinte, o contribuinte, de uma forma bastante, vamos dizer assim, superficial, diz, olha, o tal aproveitamento jamais foi efetuado, ou seja, créditos acima de 7%. E nada traz que comprove essa sua alegação. O que faz com que a sentença, o julgador singular, vote pela procedência do presente lançamento. Muito bem. A outra questão, ainda trazida, ainda em impugnação de primeira instância, diz que, como a instrução 1237, ela ingressou no ordenamento jurídico a partir de novembro de 2015, ela não poderia se aplicar ao levantamento cujo período é de 2014 a 2018. Porém, o contribuinte se esquece que a instrução 1237, ela veio em substituição à instrução 899. Isso é claro no artigo 4º da instrução 1237, que revoga a instrução 899. Porém, então, isso quer dizer que o levantamento se deu de uma maneira muito correta e a fundamentação do auditor fez questão de contemplar
e de deixar claro que o auto de infração ele tinha como fundamentação legal as duas instruções normativas, a 899 até 11 de 2005. Na verdade, não é 11 de 2005, porque a instrução 1297 entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente à sua publicação. Mas, enfim, o que importa no presente lançamento é que foi feito de maneira correta, ou seja, as duas instruções se aplicam ao levantamento, porque se deu de 2001 a 2018. E isso ficou claro na sentença do julgador singular, em que ele fez questão de dizer que, quanto à alegação de utilização da Instrução 1237, em períodos anteriores à sua vigência, esclareceu que, conforme mencionado nos autos, em períodos anteriores a novembro de 2015, a aplicação foi da Instrução 899 de 2008. Agora, em sede de recurso voluntário, o contribuinte nos parece que mudou a sua linha de defesa e passou e buscou se defender, dizendo que as operações foram destinadas à comercialização. Porém, esse não foi o questionamento. Esse não foi a base do levantamento, perdão, do lançamento. O lançamento não discutiu essa questão, se porventura se o crédito poderia ser utilizado ou não, em razão do destino não ter sido a comercialização, a produção ou a industrialização. Isso não se discutiu no lançamento. O auditor foi claro e preciso ao lavrar o lançamento em razão do não estorno de crédito. Assim, como a utilização do benefício fiscal era condicionada ao estorno dos créditos quando haviam sido escriturados em valores acima de 7%, o auditor acertadamente glosou o benefício utilizado na saída das mercadorias. Assim, o recurso voluntário, especificamente o recurso voluntário do contribuinte, ele toca em ponto, ele traz alegações que nada tem a ver com a materialidade, com a fundamentação do auto de infração. Em relação à penalidade aplicável à espécie, entendemos que não há qualquer alteração a ser feita. E, nesse sentido, sem querer me alongar muito, entendo que o auto de infração é intocável. O contribuinte nada conseguiu de trazer de concreto que pudesse aí levar qualquer dúvida ao levantamento fiscal, e entendemos que essa Câmara deveria manter a sentença singular pela procedência do auto de infração. Essas eram nossas considerações, senhor coordenador. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Guilherme. Senhores, há necessidade de conferência? Não havendo, então eu peço ao conselheiro relator que, por favor, apresente aí os seus votos. Pois não, senhor coordenador, passo a leitura do meu voto. Trata-se de processo administrativo tributário para apuração de omissão de pagamento do ICMS na importância de R$ 22.873,65, referente aos exercícios de 2014 a 2018, decorrente da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado em operações interestaduais de mercadorias, contrariando a legislação aplicável. No mérito, o recorrente alega que, em virtude de suas atividades de atacadista de produtos alimentícios, faz jus ao benefício fiscal previsto no inciso 3 do artigo 11 do anexo 9 do RCTE, e argumenta que a autuação foi indevida, pois não houve apropriação de crédito superior a 7% sobre a base de cálculo de suas saídas interestaduais. Além disso, sustenta que a Instrução Normativa número 1237/2015 não poderia ser aplicada a períodos anteriores à sua vigência.
No entanto, depreende-se dos autos que a empresa apropriou indevidamente créditos de ICMS e utilizou o benefício do crédito outorgado em operações não contempladas, conforme previsto no artigo 2º da IN 899 de 2008 da GSF, e artigo 1º, inciso 2º, a linha A da IN 1237 de 2015 da GSF. Dessa forma, a exigência fiscal é válida e está devidamente fundamentada. O contribuinte defende ainda a aplicação do artigo 58, inciso 1º, a linha B, do Decreto 4.852 de 97, o que também não se sustenta, pois os créditos apropriados estavam sujeitos a condições não cumpridas pelo sujeito passivo. Nessa esteira, restou constatada a ocorrência da infração prevista no artigo 64 da Lei 11.651 de 91, combinado com o artigo 11, inciso 3 do anexo 9, e artigo 86 do Decreto número 4.852 de 97, artigo 2º da IN 899 de 2008 e artigo 2º da IN 1237 de 2015. Desse modo, concluo que é legítima a ação do fisco ao reclamar o excedente do imposto aproveitado a maior pelo sujeito passivo e, por consequência, rejeito a pretensão recursal de improcedência do lançamento. Do pedido de adequação da penalidade. O sujeito passivo requer a adequação da penalidade imposta, defendendo que a previsão aplicável seria aquela contida no inciso 4, item B do artigo 71 do CTE, em razão da existência de saldo credor escritural nas competências objeto da autuação. No entanto, a fiscalização enquadrou corretamente a infração no artigo 71, inciso 4, a linha A da Lei 11.651 de 91, porquanto houve utilização indevida de crédito outorgado em desacordo com a legislação tributária. A penalidade foi aplicada de forma proporcional e dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. Portanto, nego o pedido de adequação da penalidade. Diante do exposto, eu conheço do recurso do sujeito passivo e nego-lhe provimento para manter a decisão singular no que considerou procedente o auto de infração. E assim como voto, o senhor coordenador. Muito bem, muito obrigado, doutor Weber. Então, em seguida, vota o doutor Adonílio, por favor. Eu vou votar com o relator em todos os pontos, vou acompanhar. Aqui é um caso de aproveitamento de benefício fiscal em desacordo com as condicionantes. Ele, nas aquisições interestaduais, deveria limitar o aproveitamento do seu crédito em 7%. Em alguma dessas entradas, ele fez o aproveitamento maior, por isso o estorno proporcional do crédito outorgado. O sujeito passivo até tenta se defender, mas os fundamentos que ele traz não são relativos à infração. Por esse motivo, por não trazer nenhum levantamento contraditório, e também por entender correto aqui tanto as notas aplicativas quanto a infração apontada, não tem outro caminho do que votar pela procedência do ato. Muito bem, muito obrigado, doutor Adonísio. Em seguida, doutor Edson, por favor. Coordenador, senhores conselheiros, senhor fazendário, senhor secretário, bom dia, boa semana a todos. Eu acompanho na íntegra o voto do relator, senhor coordenador. Muito bem, muito obrigado, doutor Edson. Por fim, doutor Ricardo. Acompanho o relator também, senhor coordenador. A auditoria, a gente estudou a auditoria e conforme bem disse o doutor Adonídio, a princípio, aquele estorno proporcional a gente não estava entendendo, mas ao aprofundar o estudo na auditoria, constatamos aí que o auto realmente está correto e não tem reparos a serem feitos. Muito obrigado, doutor Ricardo. Então, tomado todos os votos, podemos então anunciar o resultado para o julgamento desse processo. A terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 385 de 2025, decidiu, por unanimidade dos votos em todos os pedidos, negar provimento ao pedido de mérito e manter a procedência total já declarada na sentença de primeira instância. E quanto à adequação de penalidade, também indeferir o pedido de adequação da penalidade. Então, esse é o resultado para o julgamento deste processo. Agradecemos aí a presença do doutor Guilherme, foi um prazer, doutor, tê-lo aqui conosco, né? Não temos mais nenhum outro processo na data de hoje. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, sempre é um prazer participar aqui dessa Câmara. Eu peço para me retirar, desejando aí um bom início de semana a todos aí, uma boa sessão de estudos. Obrigado. Para o senhor também, muito obrigado.
Não tendo mais nenhum outro expediente administrativo, já tendo vencido os processos aí em retorno da pauta, eu agradeço a presença de todos, convoco-os para uma nova sessão de julgamento amanhã às 8h30 da manhã e declaro encerrada a presente sessão.